Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Origens. No quadro Museus, vamos até Castro relembrar uma matéria bonita do Museu do Tropeiro e também teremos folclore de diversas etnias durante o Festival Folclórico, que se inicia amanhã, dia 3, lá no Teatro Guaíra, mais uma edição, uma 61ª edição, realizada pela Intepar no Teatro Guaíra, sempre com o apoio da equipe Cesar 7, Antes, porém, vamos com a nossa música regional gaúcha aqui no Origens, Uma música alegre, nada melhor que abrir sempre com a música alegre, o talento do nosso amigo João Luiz Correia, um dos grandes sucessos, E o seu grupo Campeirismo. A gravação foi feita lá no show do Rodeio Internacional da Vacaria em 2018 ainda, Porque todo rodeio e fandango tem peão e tem guria, e quando a gaita corcoveia, o peão tapeia o chapelão e tem vaneira e vaneirão. Todo fandango tem peão, todo fandango tem guria, mas a gaita véia só obedece se a festa for por aqui na vacaria, compadre velho. Todo fandango tem peão, todo fandango tem guria, todo fandango a rapaziada atravessa a madrugada no compasso da alegria. Todo fandango tem peão, todo fandango tem guria, no fandango a rapaziada atravessa a madrugada no compasso da alegria. Mas a sala fica cheia quando a gaita corcoveia bota espaço no salão. O gaiteiro uma sujeita, batuta que estufou bem, vai tacando o chapelão. Mas a sala fica cheia quando a gaita corcoveia bota espaço no salão. O gaiteiro uma sujeita, batuta que estufou bem, vai tacando o chapelão. Quando tapeia o chapelão, tem maneiro, tem maneiro. Quando tapeia o chapelão, tem maneiro, tem maneiro. Quando tapeia o chapelão, quando tapeia o chapelão. Este povo é demais, ai. Bonito. Todo fandango tem peão, todo fandango tem guria, no fandango a rapaziada atravessa a madrugada no compasso da alegria. Todo fandango tem peão, todo fandango tem guria, no fandango a rapaziada atravessa a madrugada no compasso da alegria. Mas a sala fica cheia quando a gaita corcoveia bota espaço no salão. O gaiteiro uma sujeita, batuta que estufou bem, vai tapeando o chapelão. Mas a sala fica cheia quando a gaita corcoveia bota espaço no salão. O gaiteiro uma sujeita, batuta que estufou bem, vai tapeando o chapelão. Quando tapeia o chapelão, tem maneiro, tem maneiro. Quando tapeia o chapelão, tem maneiro, tem. Vocês agora. Quando tapeia o chapelão, quando tapeia o chapelão. Maravilhoso, assim. E o Sapucaí veio. Coração.
relembrar agora uma matéria produzida pela nossa amiga, querida, né, a jornalista Daniela Costenaro, né, há muitos anos, né, lá em 2010, mas vale a pena visitar de novo e recordar, né? Na época nós produzimos semanalmente o programa Museus, lá na Paraná Educativa, e agora você vai conhecer um pouquinho mais deste museu completo, né? Um dos mais completos do tropeirismo no Brasil. O acervo conta com mais de 1.400 peças, todas originais, objetos que servem inclusive para resgatar e preservar a memória do tropeirismo no sul do Brasil. Curta e, se possível, visite pessoalmente esta maravilha que preserva a memória histórica do tropeirismo paranaense e brasileiro, lá em Castro. Veja só. Um município que surgiu graças ao tropeirismo. Assim é Castro, localizada a 160 quilômetros de Curitiba, é considerada a primeira cidade verdadeiramente paranaense. No portal do município, a memória dos tropeiros já aparece preservada. Aqui, as lembranças fazem o visitante conhecer uma parte rica da história, quando essa região foi caminho obrigatório para os tropeiros, que iam de Viamão a Sorocaba, entre 1730 a 1850. Na verdade, os tropeiros eram paulistas que desciam o Rio Grande fazer a compra das mulas e trazer até Sorocaba, na grande feira de Sorocaba. Com isso, formou um elo muito grande de famílias, de pessoas. E cada cidade que acontecia um pouso, cada lugar, né, que acontecia um pouso, ela se tornou uma cidade. Devido à grande importância dos tropeiros para o desenvolvimento econômico do Brasil, no século XVIII, Castro buscou resgatar o testemunho de uma época neste museu. O espaço é o primeiro e mais completo desse gênero no país. São cerca de 1.400 objetos originais que contam uma história de mais de 300 anos. Ele é uma referência nacional porque, desde o momento que se falou nesse resgate, né, da história do tropeirismo, envolve assim, tantos estados e tantas cidades, ele acabou sendo o mais completo. Hoje ele não é mais o único, mas ele é o primeiro e mais completo em peças, em informações e acredito até em visitantes. O Museu do Tropeiro foi criado em 1976. Está localizado bem no centro de Castro. A casa onde foi instalado tem mais de 200 anos e ainda preserva a autenticidade do estilo arquitetônico do século XVIII. O espaço foi tombado como patrimônio histórico logo após a inauguração, até porque aqui é possível conhecer em detalhes uma parte importante do desenvolvimento do Brasil. Nesta primeira sala, o visitante tem um contato direto com a figura do tropeiro, para saber realmente quem foram esses homens e o que representou o tropeirismo para o país. Os tropeiros foram justamente digamos assim, a transição, né? Pessoas que vinham em trânsito carregando gado, e eles transportavam todas essas boiadas em direção. Na época não tinha um transporte, né? Então se tinha que transportar toda a boiada. E eles paravam em algumas cidades para fazer esse descanso, essas pousadas. E isso que aconteceu com Castro, nessa transição que houve, nessas passagens pelo Rio Iapó, dessas boiadas, eles permaneceram aqui, e isso que aconteceu com o tropeirismo. Formou-se as cidades através dessa transição dos rios. O rio do Iapó, né? Rio que alaga, Iapó é o rio que alaga, justamente por causa disso. Quando alagava o rio Iapó, eles não podiam passar com as boiadas. Então eles ficavam pousando aqui e formaram a cidade. Neste outro espaço, aparecem utensílios típicos do tropeiro, desde pratos e talheres até a canastra, uma espécie de caixa que era colocada sobre a mula para transportar mercadorias. Na sala do pouso está retratado como eram os abrigos durante as viagens, bem rudes e desconfortáveis.
Em contrapartida, os tropeiros também eram senhores de família e, apesar de fazerem longos percursos a cavalo, também tinham moradias confortáveis quando voltavam para suas casas. Neste espaço é apresentada a residência de um tropeiro, com armário de louças do século XVIII e também objetos bem pessoais. Na sala de aferição aparecem outros utensílios bem importantes para a época, como essas medidas, que serviam como base para os tropeiros na troca, compra ou venda de mercadorias. O museu também mostra o lado supersticioso e religioso dos tropeiros. Eles não viajavam aos domingos e dias santos, temiam a cruz, o saci-pererê, o boitatá, o curupira e a mula sem cabeça. Além de todas essas relíquias, o museu também guarda uma peça rara e até então única no Brasil por estar completa. Esta gargalheira foi encontrada em uma fazenda de Castro e servia para aprisionar escravos, que muito contribuíram para o desenvolvimento do tropeirismo, sendo cozinheiros, vigilantes e até homens de confiança. Nós temos aqui uma sala que é dedicada a esse tema e ali tem uma figura de Debré mostrando e aquilo ali, enfim, é uma coisa que é uma coisa ruim do passado que a gente não deve levar para frente, né? Então, e ainda infelizmente em pleno século XXI ainda tem alguns países que mantêm esse tipo de atividade, né? Então isso aí me deixa muito triste, né? Mas é importante para não ocorrermos nos erros no futuro. Neste anexo ao museu, na Casa Sinhara, o visitante tem a oportunidade de conhecer um outro momento da vida dos tropeiros, bem mais íntimo. Aqui foi retratado como viviam as mulheres desses homens fortes, que, assim como eles, também tiveram um papel fundamental para a construção da história. Neste espaço, a ideia foi apresentar uma casa realmente como era na época, com quartos, sala e cozinha. O museu ele vem trazer turistas para a cidade. A cidade pode mostrar sua cultura, a cultura de época e até os seus erros muitas vezes é mostrado em um museu. E o museu vem completar toda uma estrutura turística de uma cidade. É uma das coisas mais importantes. Você conhece, vem lá longe o tropeiro. Já se ouvia boiar e as batidas do sincero, a tropa vem se espalhando, vem seguindo o madrinheiro. E lá no coice da tropa, sempre alegre e altaneiro, junto com a peonada, vem gritando o tropeiro. Na costa de um capão ou na beira de uma guarda, o tropeiro encosta a tropa para fazer a cesteada, tirando de uma broaca a chaleira enfumaçada
o saco de revirado, carne gorda bem encharcada. Larga essa sanfona, tio, venha tomar um chimarrão. Que nada, parceiro, é a saudade do meu coração. Da noite, contando suas gauchadas, em cima de seus pelegos, vai deitando a peonada, no romper da madrugada, cantando sua toada, se ouve o grito do ronda, botando a tropa na estrada. E o tropeiro vai-se embora, seguindo sua jornada. Só o rastro da tropa fica pela estrada empoeirada. Nós ficamos por aqui com mais uma belíssima apresentação de vários grupos folclóricos durante o Festival Folclórico de Etnias do Paraná, realizado pela Intepar, que conta sempre com o apoio da equipe César Sete, né, do nosso programa Origens. Lembrando que amanhã teremos a abertura, segunda-feira, a partir das 20 horas, mais uma edição, vai até dia 13 com toda a programação, tá aí no site da Intepar, lá no Teatro Guaíra, Festival Folclórico de Etnias do Paraná. Cobertura total aqui no programa Origens, né, o programa de todas as etnias, né, sempre valorizando as suas, né? Obrigado pela audiência, fique sempre ligado conosco, curta a nossa página no Facebook, siga o nosso canal no YouTube do programa Origens e também no Instagram e continue ligado conosco, sempre valorizando as suas origens. Um grande abraço e fique com Deus.
Tchê.